Olá, bem-vindos ao canal A Bíblia Tem. Meu nome é Isabela Andrade e esse canal é para compartilhar com vocês as palavras, as mensagens que têm edificado a minha vida. Bom, o que eu queria conversar com vocês hoje é uma palavra que eu não posso deixar de transmitir, é algo que eu recebi e eu preciso compartilhar para esse ano de 2018. Bom, esse ano eu estava lendo a Bíblia e aí eu li uma passagem que me chamou muita atenção, que está em Lucas 8:13. E essa passagem ela fala sobre a forma que as mulheres auxiliavam, cooperavam com a obra de Deus. Lucas 8:1 do capítulo 8 do versículo 1 ao 3. E o versículo 3 ele diz assim, ó: Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. E essa passagem me chamou a atenção porque aqui em algumas versões diz que elas cooperavam com eles, com o sustento com os seus bens. E essa passagem me chamou a atenção porque ela me lembrou uma profecia que eu tive a oportunidade de ouvir, receber pela fé. Eu estava assistindo um culto na virada do ano, exatamente na virada do ano de 2017 para 2018, e o apóstolo Joel, da Igreja Projeto Vida, liberou uma palavra profética sobre a igreja, e eu creio que foi sobre a igreja, o corpo de Cristo, não especificamente só o Projeto Vida. E a palavra que ele dizia era que nesse ano de 2018 havia uma prosperidade para ser liberada, e que muitas mulheres iam prosperar, e que muitas mulheres iriam empreender, e que os empreendimentos dessas mulheres iriam crescer, iriam prosperar, iriam frutificar. E aí eu sou uma empreendedora, tomei posse dessa palavra, e aí meditando nessa profecia dele e nessa passagem de Lucas, o Espírito Santo foi falando comigo alguns pontos de situações que ele já vem me ensinando. Eu queria dividir com vocês. Eu acredito que esses ensinamentos que eu tenho tido, eles servem para nos preparar para a profecia. Uma coisa que eu tenho aprendido com a palavra de Deus e com o reino é o seguinte: para viver a profecia, para viver a promessa, a gente precisa se preparar. Essa história de que eu não morrerei enquanto a promessa não se cumprir, não funcionou com Moisés, e que dirá comigo, né? Então, eu creio que a profecia, quando ela é liberada, é para que a gente possa tomar conhecimento e para que a gente possa abrir a nossa mente para poder Deus preparar o nosso coração, a nossa vida para receber aquilo que Ele... Então, acredito que quando Deus ele libera uma palavra, uma profecia, é porque Ele quer nos preparar, Ele quer que a gente se prepare, que a gente tenha um foco, tenha um alvo mediante aquilo que Ele já prometeu. E aí, eu queria dividir com vocês 3 pontos que tem sido o meu aprendizado em relação às finanças. O primeiro ponto é: Deus ele vai te ensinar a viver com o que você tem. O que significa isso? Um dos maiores desafios que eu tenho na minha caminhada com Deus, e principalmente quando eu passei a virar uma empreendedora, é aprender a confiar em Deus no hoje. Por exemplo, lá em Mateus 6, quando Jesus ensina o Pai Nosso, na oração que ele faz, uma das coisas que ele diz é: buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele fala que a gente não tem que ficar preocupado com o dia de amanhã, que cada dia tem o seu mal. E ele também diz: repara as aves do céu, se eu avisto, se eu dou alimento sem elas trabalharem por isso, quanto mais o que eu vou fazer com vocês que são meus filhos. Então, o que Deus ele precisa nos ensinar, e é um passo primordial para que a prosperidade possa vir na nossa vida, é que a gente aprenda a confiar. E Deus, quando quer nos ensinar algo, muitas vezes ele coloca a gente numa espécie de treinamento, sabe? É viver a experiência real. Então talvez você já esteja vivendo isso eu quero te alertar. Fique firme. Viver com hoje não é fácil. Às vezes eu tenho uma amiga que toma uma decisão muito séria em viver no integral, né, em entregar a vida dela para a obra de Deus. E ela falou para mim assim: Isabela, uma das maiores dificuldades que eu tô tendo nesse período é aprender a confiar no hoje. Ela, por exemplo, eu tenho que fazer um lanche para uma reunião de oração, um grupo que a gente faz de oração, que a gente chama de PG. Eu tenho que ir na rua comprar porque eu não tenho em casa. Antigamente meu freezer vivia lotado e eu agora só tenho hoje. Não tem me faltado nada. Mas essa questão de ter que ir na rua comprar, ela me lembra sempre que eu tenho de hoje e amanhã talvez eu não sei. E isso tem me tratado. Por quê? Porque nós temos o costume de colocar nossa confiança em muitas outras coisas. A gente confia no salário do mês, a gente confia na geladeira lotada, a gente confia na conta
na conta bancária cheia de zero, cheia de dinheiro, mas quando a gente começa a viver a dependência de Deus, que Deus zera tudo para vivermos só dos milagres, assim como ele fez com Israel no deserto, aí começa o treinamento. Então nós precisamos aprender a viver com o que tem. Isso significa que não vai faltar nada para você, mas você também só vai ter o essencial. Não significa que vai ser assim para sempre. Mas nesse treinamento, Deus vai te ensinar a viver só com o que você precisa realmente. Muitas coisas você vai querer e você vai ouvir um não, porque não é o momento. E aí depois, se eu puder, eu faço um vídeo maior só tratando esses pontos, porque eles dá para esmiuçar bastante para esse vídeo não ficar longo. Bom, o segundo ponto de outra coisa que eu tenho aprendido com Deus é: não comprometa o seu futuro. Como assim não comprometa o seu futuro? Digamos que caísse R$1.000 aí agora na sua conta. A minha pergunta para você é: quanto ficaria para você gastar com o que você quisesse? Talvez quando você fosse olhar não ficaria nada, porque se somar tudo que você está devendo, talvez esses R$1.000 nem pague. E o que eu quero te dizer com isso? Como que Deus, ele vai nos prosperar se a gente a todo momento está comprometendo o futuro, estamos comendo a semente? Se todo o dinheiro que Deus pode trazer para você, ele vai estar sempre comprometido. E qual é o risco disso? Eu creio que quando a prosperidade chega na vida de uma pessoa, é para que ela seja canal. Então eu acredito que muitas das vezes aquele dinheiro que vai chegar nas suas mãos, ele não vai ficar com você. Vai ser para você abençoar alguém ou outra coisa. E aí a pergunta é: se você estiver com dívidas, você vai ser colocado na prova. Porque com dinheiro na mão, você vai pensar: pago a dívida ou faço a oferta que Deus colocou no meu coração. E é uma decisão muito difícil. E Deus não vai te colocar nessa posição de escolha. E aí é preciso você entender: não coma a semente do seu futuro. Organize a sua vida financeira. Deus, ele quer nos abençoar, mas as coisas precisam estar em ordem. Precisamos ser alguém de confiança. Se você, tudo que Deus te deu até hoje, se você só conseguiu se endividar ainda mais, que confiança você passa para que Deus possa te prosperar mais? É assim como aquela passagem que fala, que Jesus ele menciona do patrão que foi viajar e deixou uma quantidade de moeda com cada servo, e alguns servos prosperaram e um não. E o que não prosperou, Deus tirou até o que ele tinha e deu para o que tinha mais. Então isso é muito sério. A gente precisa ter compromisso com aquilo que Deus coloca nas nossas mãos, senão até o que nós temos nos será tirado, assim diz a palavra de Deus. E aí, em Deuteronômio 15:6, ele fala exatamente sobre isso, que não tomarás emprestado. E aí eu queria mencionar especificamente o uso de cartão de crédito. Cartão de crédito é uma coisa que Deus falou muito comigo. Eu já tenho um vídeo falando sobre o uso do cartão de crédito, a consequência. Eu não vou entrar muito aqui, vou deixar o link para você voltar lá. Mas o principal que você precisa entender é que quando a gente usa o cartão de crédito, eu tô pegando um dinheiro emprestado, é um dinheiro que não é meu. Então eu quebro esse princípio de Mateus 15:6. E se você ler Provérbios 22:7, você vai descobrir o porquê que essa palavra de tomar emprestado é tão sério. Eu não vou ler, vou deixar você curioso para você ler a Bíblia, que é muito importante. Mas vou deixar aqui, Provérbios 22:7. Por que é importante não tomarmos emprestado e o que acontece quando tomamos emprestado? É bom você entender que nós só podemos ter um Senhor, que é Deus, e ser servo somente dele, ok? Então, não comprometa o seu futuro. E o último que eu quero dividir com vocês é: sirva a um Senhor. Eu acredito que muitas pessoas, e eu me incluo nisso, talvez ainda não tenha conseguido receber a prosperidade tão esperada, né, o fruto tão esperado, porque nós ainda temos um coração que é tendencioso às coisas materiais, que é tendencioso àquilo que o dinheiro pode oferecer. Quando eu leio a passagem do jovem rico, que Deus fala, que Jesus fala, né, da dificuldade de um rico herdar o reino dos céus, o problema não é ser rico. O problema não é o dinheiro, o problema é o dono do dinheiro. O problema é que quando a pessoa enriquece, nós seres humanos temos a tendência de transferir a nossa confiança. Então antes eu era um pobre falido, eu confiava em Deus, e aí quando eu prospero, eu passo a confiar nas minhas riquezas, no meu dinheiro, e me apego àquilo, me agarro àquilo. E aí a Bíblia fala que onde está o teu coração, ali está o teu tesouro. E a Bíblia fala em Mateus 24
que nós não podemos servir a dois senhores, a Deus e a Mamon, né? Então, o que Deus está querendo nos ensinar com isso? Se o nosso coração ainda é um coração tendencioso a se agarrar às coisas materiais, dificilmente vamos ser pessoas confiáveis para prosperar, porque o nosso coração vai estar sempre preso naquela situação, a nossa dependência vai estar naquela situação e a gente transfere toda a nossa confiança de Deus para o nosso dinheiro. Uma das coisas que eu aprendi quando eu comecei a empreender foi justamente isso, que eu dizia tanto com meus lábios que eu confiava em Deus, mas na verdade a minha confiança não estava no Senhor, a minha confiança estava na minha carteira assinada e a garantia enquanto que eu estava empregada, eu tinha um salário todo mês. Quando eu passei a empreender, esse foi o meu maior desafio, confiar em Deus, porque a partir do momento que eu comecei a empreender, eu não tinha mais um dinheiro certo. Eu poderia vender muito essa semana e não vender nada a semana que vem. Então eu precisei entender que a minha confiança não estava nos meus negócios, a minha confiança estava em Deus. Então, essa palavra é uma palavra para homens e mulheres, mas especificamente para as mulheres. Há uma profecia nessa passagem de Lucas, há uma profecia liberada para esse ano de 2018, eu não tenho dúvidas disso, e eu creio que se nós nos colocarmos à disposição para entender a vontade de Deus para as nossas vidas, nós vamos receber essa promessa. Eu só tracei 3 pontos. Eu acredito que tenha inúmeros outros pontos que são importantes e eu creio que o Espírito Santo ele vai falar com cada uma de vocês quais são os outros que talvez você precisa colocar em ordem. Mas uma coisa eu tenho certeza, uma vez colocada em ordem, a promessa poderá se cumprir. Bom, espero que essa palavra tenha te abençoado. Se você aconteceu algo que você possa compartilhar conosco, se na sua igreja, onde você congrega, também teve uma profecia parecida, por favor, coloca aqui nos comentários para poder incentivar e testificar o que está acontecendo nesse ano de 2018 para as nossas vidas, amém? Graça e paz.